Olá pessoal, eu sou o professor Ayrton e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos opostos pelo vértice. E antes da gente falar sobre ângulos opostos pelo vértice, a gente tem que entender um pouquinho o conceito de ângulos congruentes. Bom, ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida em graus. Isso não significa que eles são iguais, certo? Bom, sabendo que AOB é congruente a COD, quanto vale x? Perceba aqui que eu estou falando de ângulos congruentes, mas eu estou falando de ângulos diferentes. AOB é um ângulo e COD é um outro ângulo, certo? Entretanto, eles têm a mesma medida por serem congruentes. Logo, x vai valer 37, certo? Então, esse conceito de congruente, ele fala especificamente da medida do ângulo, ok? Bom, falando agora sobre ângulos opostos pelo vértice, eles surgem a partir do cruzamento de duas retas. Essas retas, ao se cruzarem, eles vão ter um vértice e a partir desse vértice vão ser divididas em 4 semi-retas. A gente vai ver um pouquinho melhor na imagem a seguir, certo? E, segundo a sua definição, dois ângulos são opostos pelo vértice quando compartilham um vértice, esse que foi definido no encontro das retas, e as semi-retas que formam um ângulo são opostas à do outro ângulo. Ficou um pouquinho confuso? Vamos aqui para a imagem. Perceba o seguinte, eu tenho duas retas, x e y, e tenho aqui wz. São duas retas distintas. Ao se cruzarem, elas formam 4 semi-retas, certo? Eu tenho aqui, começando em O e indo até x, começando em O e indo até y. Perceba que essas duas primeiras, elas vão em sentidos contrários. Logo, elas são retas opostas, assim como OW e OZ também são retas opostas. E eu também formo 4 ângulos. Esses ângulos vão ser denominados a partir dos lados desse determinado ângulo. Então, a gente tem o ângulo XOW, tem o ângulo WOY, YOZ e XOZ. Para simplificar essa nomenclatura, a gente vai dar uns nomes mais fáceis. Fica aí o ângulo A, o ângulo E, o ângulo I e o ângulo O. Eu tenho essas duas formas de nomear meus ângulos, certo? Eu posso escolher uma letra minúscula e colocar um acento, ou eu trago os lados e o vértice para nomear esse ângulo, ok? Bom, o que eu quero que vocês percebam aqui é que os lados que formam o ângulo A são opostos aos lados que formam o ângulo O. Dá para vocês perceberem isso aqui, ó. Esse lado é oposto a esse, e esse lado é oposto a esse. Logo, segundo aquela definição que a gente viu, O vai ser oposto pelo vértice ao ângulo A. Então, a gente tem aí um caso de ângulo OPV, tá certo? O mesmo acontece com os ângulos E e o ângulo I. Eles também têm lados opostos e dividem o mesmo vértice, que isso é importante também. Vindo agora para as suas propriedades, a gente tem que dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes, certo? Então, por exemplo, se a medida de A fosse 120, obrigatoriamente a medida de O também seria 120. É a mesma coisa com E e I. Aqui no segundo ponto, como a gente já comentou, A e O são OPV, assim como os ângulos E e I. E um ponto importante também de mencionar, em ângulos OPV, certo? Onde a gente tem essas duas retas se tocando, os ângulos adjacentes são suplementares. O que isso quer dizer? Que os ângulos que estão ao lado de um determinado ângulo,
eles vão ser suplementares. Por exemplo, eu tenho aqui um nítido caso de ângulos OPV. Eu tenho duas retas se tocando, logo eu sei de cara que 40 é congruente a y. Então, eu já sei que o valor de y é 40, certo? E eu também sei que esses dois aqui, ó, somados, eles vão dar 180. Por quê? Eles são adjacentes e eles formam um ângulo raso, certo? Então, 40 mais x forma 180 graus, certo? Bom, agora que eu sei que 40 mais x é igual a 180, certo? Logo, x obrigatoriamente tem que ser 140 graus, certo? Então, o que aquele terceiro ponto me diz é isso aqui, ó, que os meus ângulos, em ângulos OPV, os adjacentes a ele, o ângulo que está ao lado dele, certo? Vai ser suplementar, vão formar 180 graus, ok? Bom, gente, essa era a aula de hoje. Espero que tenha facilitado a compreensão de vocês. Bons estudos e até a próxima. Obrigado.